Ponta esquerda venezuelano com ótimas participações em Copa Libertadores, Copa Sul-Americana nas últimas temporadas, está fechado com a diretoria do Paysandu para o ano que vem, pelo menos é o que garante uma imprensa lá do futebol da Venezuela. No vídeo de hoje quero trazer direitinho para vocês os detalhes a respeito dessa história, além disso, principalmente sobre as suas características de jogo, o que a gente pode destacar para uma Série C do Campeonato Brasileiro. Será que ele pode se adaptar? Qual lado do campo que ele costuma mais atuar, nessa grande versatilidade para a próxima temporada? Além disso, as suas outras equipes que ele atuou aqui no futebol da América do Sul. Já é um cara muito conhecido e seus números também na disputa da Copa Libertadores. Esse será o principal conteúdo que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Paysandu aqui no YouTube do Black Card. A gente grava sobre diversos clubes fora do eixo aqui no país, como por exemplo o Paysandu, Atlético Paranaense, Coritiba, Vitória, Bahia, Santa Cruz e muito mais. Peço a sua colaboração, torcedor do Papão, para ajudar a gente a chegar nessa marca de 45 mil inscritos até o final do ano, combinado? Outro recado que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, a SportPix.club, que permite você fazer as suas apostas nos jogos dessas quartas de finais do Mundial, na Copa do Mundo, já abrindo aí na sexta-feira com um ótimo jogo com boas cotações, Brasil e Croácia se enfrentando ao meio-dia. Além disso, um pouco mais tarde na sexta-feira às 4 horas com Holanda e Argentina, e finalizando essa fase de mata-mata com Inglaterra e França às 4 horas e ao meio-dia no sabadão com Marrocos e Portugal ou Suíça. Estou gravando esse vídeo antes desse compromisso, mas vou deixar o link aqui embaixo na descrição da SportPix.club. Já vai lá, faz o seu cadastro, é muito simples, para você fazer aí os seus palpites e já começar a faturar com seus conhecimentos na Copa do Mundo lá no Catar. Bora começar o nosso vídeo de hoje para trazer essa informação confirmada lá pelo pessoal do portal DOL, que garantiu essa negociação fechada com a diretoria do Paysandu, envolvendo o nome do meio-campista, meia esquerda, meia direita, o Robert Hernández, 29 anos de idade, venezuelano, que estava aí no Deportivo Táchira da Venezuela nesta última temporada de 2022, encerrou seu contrato no final do mês de outubro e ficou à disposição do mercado. Essa informação inicialmente foi confirmada pelo jornalista venezuelano o Elias Lopes, que trabalha na rádio El Mundo es un Balón e na Simple TV, no caso, essas duas emissoras lá da Venezuela, que garantiu o acerto do meio-campista, o Robert Hernández, de 29 anos de idade, para a temporada de 2023, segundo o pessoal do portal DOL, garantiu essa notícia e também garantindo que a negociação foi juntamente com o técnico, o Márcio Fernandes, teve esse aval e toda a conversa, para a temporada do ano que vem. Na minha visão, uma excelente contratação da diretoria do Paysandu para a próxima temporada. Isso porque é um cara que tem essa experiência aqui na América do Sul, de fato nunca atuou no futebol brasileiro, mas pode sim se adaptar muito bem. Em relação a, por exemplo, os seus números, nessa temporada de 2022, ele participou de 30 jogos no total, com 4 gols marcados e outras 2 assistências. Os seus números, por exemplo, aí na disputa do campeonato, no campeonato da Venezuela, no caso a primeira fase, de 30 jogos possíveis, ele participou de 19 deles. Foi bem mais reserva do que titular, apenas 23% do tempo como titular. Na fase final, no caso do torneio, no torneio clausura, ele participou de apenas 3 jogos, de 6 possíveis, com uma assistência durante a competição. Participou também, por exemplo, dos jogos da Copa Sul-Americana, nessa edição de 2022, em 4 partidas possíveis, ele participou de todas elas, sendo titular em todos esses compromissos internacionais, 1 gol marcado e 1 assistência, e também na disputa da Copa Libertadores, de 6 jogos possíveis, no caso para o Deportivo Táchira, ele jogou 2 deles com 2 gols marcados e 1 cartão amarelo, foi titular em 17% do tempo. Ou seja, um cara que foi titular na disputa da Copa Sul-Americana, lá no primeiro semestre, e também na disputa do primeiro torneio clausura, o apertura, melhor dizendo, lá no futebol da Venezuela. Depois disso, na reta final da temporada, acabou perdendo um pouco mais de espaço. Em relação às suas principais características de jogo, o Robert Hernández, ele é mais um ponta esquerda, um ponta direita do que propriamente um meio campista. Ele é um cara muito agudo, costuma chegar bastante até a linha de fundo. Eu diria que as suas principais características é principalmente a velocidade, boas arrancadas em direção à linha de fundo e buscando um cruzamento para trás. Ele deu muitas assistências quando atuava lá no futebol venezuelano dessa maneira. Além disso, tem uma boa marcação pelas laterais do campo, é um cara que recompõe muito bem, isso é importante para uma disputa de Série C do Campeonato Brasileiro, e tem uma boa finalização de média e longa distância, pegando também algumas bolas de primeira, aquelas que também sobram durante ali o jogo na pequena área. É um cara oportunista nessas questões. Destro, 1,65 m de altura. No ano passado ele atuou pelo Always Red da Bolívia, onde participou de 9 partidas no total, com 2 gols marcados. Em 2020 defendeu o Caracas
da Venezuela, um dos principais clubes, né, da capital venezuelana. 24 jogos, 8 gols marcados e 2 assistências. Teve também ótimos números, ele que jogou no Caracas de 2016 até o final do ano de 2020. Mas as suas principais temporadas em 2017, com 6 gols em 40 jogos. Também em 2018, a principal delas, né, em 45 partidas, marcou 10 gols e deu 2 assistências. Além disso, atuou ali ele começou a sua carreira no Caracas, sub-19, ainda lá no ano de 2010. Foi também para uma equipe chamada Anzoátegui, na disputa do campeonato venezuelano, uma partida naquele ano. É uma equipe tradicional também, disputa a primeira divisão, Copa Sul-Americana, naquela temporada de 2015. Voltou, né, no caso, para o Caracas, onde teve grande destaque a partir de 2016. Antes disso, ele tinha atuado, né, por esse clube, o Anzoátegui, a equipe onde ele participou em 2013 também, com 34 jogos, 5 gols marcados, 2014, 2015, antes de chegar também no Tampa Bay, da equipe do futebol norte-americano. Por lá nos Estados Unidos foram 15 partidas com 1 gol marcado na NASL, que no caso, né, seria fora da MLS, que é a primeira divisão, na teoria aqui pra gente, como está acostumado, né, com esse modelo do futebol. Outra franquia dos Estados Unidos também tendo essa rápida participação do Robert Hernandes. Jogou com a camisa da Venezuela na seleção sub-20 no Campeonato Sul-Americano sub-20 em 2013. 4 jogos naquela temporada, nenhum gol e nenhuma assistência com a camisa da seleção venezuelana sub-20 nas categorias de base. O portal SofaScore, ele também deu algumas notas para as atuações internacionais do Robert, né, principalmente na disputa da Copa Libertadores. Nessa temporada agora de 2022, ele participou de 2 partidas, começando uma delas como titular, também marcou 1 gol nesse compromisso, teve uma nota média de 7 pontos, né, segundo o pessoal do SofaScore. Na temporada passada, em 2021, na disputa da Copa Libertadores, foram 3 partidas no total, todas elas saindo do banco de reservas, uma nota baixa, 6,43. Em 2020, uma boa participação, dessa vez com mais partidas, 6 jogos, sendo todos eles como titular. Participou em partidas, por exemplo, contra o Olímpia, contra o Boca Juniors também, e teve uma média de 6,78, a sua avaliação, com 1 gol marcado naquela edição, e também teve uma média de 85 minutos por jogo, ótimos números, né, no caso, na temporada de 2020. Pegando a outra competição internacional, que o pessoal do SofaScore tem bastante os números dele também, na Copa Sul-Americana desse ano de 2022, teve uma média de 6,65, participando de 4 jogos e sendo todos eles como titular. Na temporada de 2020, uma média de 6,80, com mais 2 partidas e 2 gols, jogando inclusive contra o Vasco da Gama. Em 2019, diante do Independente Del Valle, mais 2 partidas, e em 2018, a sua primeira participação internacional, né, com a equipe do Caracas. Ele disputou 6 partidas naquela temporada, todas elas como titular, não marcou nenhum gol, deu 2 assistências, inclusive jogando 2 vezes contra o Atlético Paranaense, onde foi eliminado e o Atlético acabou se sagrando, né, campeão do torneio. Naquela temporada de 2018, o pessoal do SofaScore colocou ali seus números, principalmente atuando mais pelo lado esquerdo do campo, uma faixa mais pelo lado esquerdo, voltando até a linha de fundo, um cara que corre bastante. Vou deixar o print passando aqui para vocês do gramado. Na temporada, por exemplo, de 2020, um pouco mais espaçado. Nesse ano de 2022, fazendo mais o lado esquerdo do campo, um pouco mais defensivo, pisando até mesmo dentro da grande área da equipe adversária e defendendo muito bem. Na temporada de 2020, quando ele participou na disputa da Copa Libertadores, de 6 jogos no total, ele jogou dos 2 lados, na ponta esquerda e também na ponta direita, o que mostra uma grande versatilidade. Isso é muito importante para a composição do elenco, né, no ano que vem. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, torcedor do Papão, né, o que você pensa a respeito desse tipo de contratação? Claro que é muito difícil da gente saber, né, como que joga, será que é bom, vai se adaptar a Belém, a Série C do Campeonato Brasileiro, enfim, demonstrou grande personalidade nas equipes que ele passou, e todas elas muito grandes, né, muito tradicionais, tanto no caso do Caracas, o Deportivo Táchira nessa temporada de 2022, o Always Red, né, que vem participando de Copa Libertadores nesses últimos anos também, ele jogou lá na Bolívia no ano passado. Enfim, quero saber a sua opinião desse cara que também é um pouco conhecido aqui no país, se você é a favor ou seria melhor, por exemplo, contratar um cara que a gente já conhece, né, aqui em solo brasileiro. Pode deixar a sua visão aqui embaixo nos comentários e também sobre essa avaliação, se você preferiria ele atuando com o técnico, o Márcio Fernandes, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, uma função mais central no campo, ou eventualmente uma função como um lateral esquerdo também, né, já que ele atuou várias vezes um pouco mais recuado, meia direita. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também pra gente discutir sobre esse assunto. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. Então aqui na tela final vou deixar outros vídeos relacionados ao Paysandu, que ainda não anunciou nenhum jogador, né, de forma oficial. Vai esperar passar esse período das eleições presidenciais do clube, e a partir do dia 7 de dezembro, possivelmente com anúncio e com o Robert Hernandes, o venezuelano, dentro dessa lista.
Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera! E o link aqui embaixo na descrição do sportpix.clube e também do meu canal do Goiás, o Goiás News 1943, aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo.